Meu nome é Gilberto Schwartzman, eu nasci em Passo Fundo, em 18 de agosto de 1955. Com 1 ano de idade, minha família se mudou para Porto Alegre. Nós somos uma família que somos 3 irmãos. Meu irmão mais velho é o Carlos Roberto Schwartzman, que é membro da academia também, professor de ortopedia da fundação, não é? A minha irmã Margarete é professora de literatura, aposentada, e os nossos pais são falecidos. Eu estudei no Colégio Israelita Brasileiro e depois no Colégio Júlio de Castilhos. Foram 2 experiências maravilhosas, porque o Colégio Israelita era um colégio particular, não é? Com muita ênfase na área das humanas, não é? Havia muita atividade cultural. Isso foi muito interessante assim para mim, porque eu sempre gostei muito desse tipo de tema, não é? E na época o Colégio Júlio de Castilhos era o colégio que tinha os professores mais importantes aí do estado, não é? E essa foi a razão de eu ter me transferido para o Júlio de Castilhos no científico. Na época tinha o clássico e o científico, né? Como eu ia fazer medicina, eu fui fazer o científico. Gostava de medicina, mas gostava de muitas outras coisas também. Eu tinha até dúvidas se eu gostaria mesmo de seguir uma carreira médica ou de fazer faculdade de letras ou estudar música, porque eu sempre gostei de tocar piano. Então eu poderia ter sido várias outras coisas, assim, na minha opinião. Acabei indo para a medicina por influência do meu irmão, do Carlos, que chegava em casa e me contava maravilhas do que ele aprendia no curso, não é? E isso me encantou. Então eu acabei fazendo medicina e adorei medicina, não é? Mas poderia ter feito várias outras coisas, eu confesso. Eu fui fazer medicina na URGS, aqui em Porto Alegre. Foram 6 anos maravilhosos. A minha turma era uma turma excepcional. Havia gente assim de muito talento. Nós tínhamos um coral da minha turma que se apresentava no Rio Grande do Sul inteiro, mas um coral mesmo, de ensaiar, etc. Tinha várias atividades na área da saúde pública. Nós nos envolvemos em muitos projetos que envolviam comunidades mais carentes. Então foi um período muito interessante da minha vida, não é? Vários dos meus colegas hoje estão em posições muito destacadas. Eu tenho muito orgulho da nossa TM 79. Nós até temos um episódio que nós participamos de uma greve importante. Era uma época da ditadura, né, obviamente, e nós tínhamos muitas reivindicações que nós fazíamos por melhores condições de ensino, e naquela época isso era um pouco difícil assim de se falar abertamente, e aí nós acabamos tendo uma dificuldade com a reitoria da Faculdade de Medicina da URGS, porque nós não queríamos indicar um paraninfo, daqueles paraninfos já formais, não é, dos professores. Era uma questão talvez um pouco de energia daquela época de estudante, não é? Mas muitas verdades ali. Nós queríamos melhores condições de ensino, tudo que se quer até hoje. E acabamos tendo que nos formar na Assembleia Legislativa. E eu tive a honra de ser escolhido o orador da turma e fiz um discurso todo em versos, muito bonito, e que falava sobre as tristezas de nós vermos um Brasil tão cheio de contrastes, não é? Tão cheio de injustiças. Era a época também em que o prédio antigo, ali na Sarmento Leite, estava sendo entregue de volta à universidade, e não seria mais da medicina, porque a medicina passaria para o campus ali da saúde, na Ramiro Barcelos, junto ao Hospital de Clínicas. Então, foram anos realmente maravilhosos da minha vida. Nós acabamos homenageando o prédio. O discurso foi publicado no jornal, foi muito bonito. Eu lembro que o meu falecido pai, ele estava tão preocupado com o discurso. Quando nós chegamos na Assembleia,
que ele foi manobrar o carro, ele viu os camburões ali da brigada, ele disse: meu filho, por favor, tira aquela parte. E eu disse: pai, agora é tarde, agora vai com aquela parte mesmo. Foi uma coisa que me agradou muito, assim. A minha turma era muito engajada politicamente, nós tínhamos um centro acadêmico muito assim atuante. Então, são momentos bonitos da vida de um estudante, né? Poder participar das questões nacionais. Me formei em 1979 e aí fiz concurso para residência médica em medicina interna no Hospital de Clínicas. Completei a residência de medicina interna e depois eu ganhei uma bolsa para a Inglaterra, do British Council, para fazer especialização, não é, através da Universidade de Londres. De lá eu ganhei uma bolsa de doutorado e fiz o meu PhD na Universidade de Amsterdã, na Universidade Livre de Amsterdã, porque lá estava um professor muito importante na área de novos medicamentos, que coordenava o programa de novos medicamentos contra o câncer da Organização Europeia, chamada EORTC, que era, na época, junto com o Instituto do Câncer dos Estados Unidos, a mais atuante na descoberta e desenvolvimento de remédios contra o câncer. Então foi essa a razão de eu ter ficado em Amsterdã, porque lá era a sede desse programa para toda a Europa. Eu fiz, no final da residência de medicina interna no Hospital de Clínicas, era uma época em que houve grandes avanços na área do câncer. É quando começaram a ser descobertos esquemas de quimioterapia que eram capazes de curar leucemias. Então eu fiquei muito fascinado com aquela revolução na medicina, que era a passagem de doenças altamente incuráveis para altamente curáveis, né? Como foram as leucemias agudas e os linfomas, né? A doença de Hodgkin. Então eu fiquei encantado com aquela revolução e fiquei um ano ainda fazendo uma residência na hematologia do Clínicas, porque não havia oncologia organizada ainda naquele período. Então, logo depois, com essa bolsa, eu fui para a Inglaterra e depois para a Holanda, não é? E fiz depois o meu pós-doutorado no Instituto do Câncer dos Estados Unidos. Então, eu completei minha formação desta maneira. Houve um período no intervalo em que eu fiquei em Porto Alegre esperando a bolsa para a Holanda, entre a Inglaterra e a Holanda, em que eu fui contratado como pesquisador do CNPq, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também uma atividade muito interessante. Mas eu fiquei esses anos todos fazendo a minha formação no exterior, não é? Na Inglaterra, na Holanda e depois no Instituto do Câncer nos Estados Unidos. E depois retornei ao Brasil, fiz concurso para professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, não é? No Hospital de Clínicas, e é onde eu tenho atuado aí ao longo desses anos todos, não é? Eu me aposentei há cerca de 2 anos, me aposentei, mas eu tive assim um período muito rico, né? Eu acho que talvez das coisas mais marcantes na minha trajetória foi esse período que eu acabei fazendo um concurso quando eu estava na Holanda, que era para substituir o meu professor, que no caso era o coordenador do Grupo Europeu de Novas Drogas. E como eu havia feito a minha tese de doutorado nessa área, eu tinha muita condição de poder ser aprovado nesse concurso. E acabei realmente assumindo esse cargo e coordenei esse programa na Europa durante vários anos, não é? Eu fiquei dirigindo por 4 anos essa área de novos medicamentos e foi um período maravilhoso da minha vida. Eu acho que, olhando assim para trás, foi algo que eu nunca antecipei, não é? Porque eu tive contato muito próximo com pessoas assim que mudaram a história da minha especialidade, não é? Eu me lembro assim 4 ganhadores de prêmio Nobel que eu conheci com uma certa intimidade até, sabe? Um deles foi o professor Leandro Challe, que foi quem descobriu a relação entre o cérebro e o sistema endócrino. Ele que descobriu os hormônios hipotalâmicos, não é? Aquela parte da medicina
que tem a ver com a regulação dos hormônios e que era desconhecida até antes dele, antes do professor Andrew Schally, que trabalhava na Universidade de Tulane. Nós tivemos alguns projetos até juntos, foi uma pessoa que me marcou muito. Outra pessoa que eu tive assim um privilégio de conhecer pessoalmente foi o professor Richard Ernst, suíço, não é? Que ganhou o Nobel com a ressonância magnética. Ele vinha a Amsterdã nos visitar a cada mês, não é? Ficava um dia conosco, analisando exames de imagem, comparando métodos, e ele acabou recebendo o Nobel por sua participação, digamos, na criação desse novo instrumento, né, precioso de diagnóstico, que é a ressonância magnética. Um homem muito simples, um homem encantador. Outro que eu convivi também, que foi ganhador do Prêmio Nobel, foi o Aaron Sihanover, que estudava catabolismo de proteínas e que também uma pessoa encantadora. E depois, mais recentemente, o professor James Allison, que ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia em 2018 pela imunoterapia do câncer. Ele tinha um pensamento muito interessante de que o sistema imunológico era o sistema mais apto a lidar com o câncer, porque como o câncer tem muitas mutações, ele está sempre se transformando, o sistema biológico mais capacitado a lidar com vários inimigos ao mesmo tempo, na opinião dele, era o nosso sistema imunológico, que lida com todos os agressores que a natureza impõe, não é? Então, ele estava certo, porque ele acabou criando estratégias de tratamento do câncer que envolvem modulações imunológicas e que mudaram a história da nossa especialidade. E o interessante é que eram 4 pessoas muito simples e que tinham, na minha opinião, em comum, isso é uma bela lição de vida, uma perseverança, assim. Foram pessoas que tiveram grandes desafios, foram contestados ao longo da carreira, tiveram assim uma visão de futuro muito valiosa, ou seja, eles mostraram, pelo menos para mim, como é importante quem tem uma visão de longo prazo aceitar as frustrações de curto e médio prazo. Isso é muito interessante como conceito. As pessoas às vezes desistem no meio do caminho, ou mudam de rumo à primeira crítica, né? Então eles tinham em comum isso, de terem convicções muito claras de onde queriam chegar, quais as hipóteses que tinham de trabalho, e perseguiram essas hipóteses de uma maneira muito, muito determinada ao longo de anos, né? Então isso para mim foi uma grande lição de vida que a gente tem que aprender com essas pessoas, não é? Que tendo uma visão de longo prazo, de onde se quer chegar, a gente acaba tolerando com mais facilidade as frustrações que aparecem no dia a dia, não é? Sabe que eu tive o privilégio de ter muitos reconhecimentos ao longo da minha carreira, mas o mais marcante para mim foi há 11 anos atrás. E eu gosto muito de dizer isso porque é um agradecimento que eu faço sempre, quando os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, do Centro Acadêmico Sarmento Leite, me procuraram no Hospital de Clínicas. Foi uma coisa muito emocionante. Eu acho que foi a coisa mais bonita da minha vida, se eu tivesse que escolher uma coisa para dizer, criando um prêmio com o meu nome. Então, é um prêmio de pesquisa para o aluno que se destaca a cada ano na Faculdade de Medicina. Ele recebe uma premiação, são 3 prêmios, na realidade, primeiro, segundo e terceiro classificados, não é? E é uma premiação do centro acadêmico que tem o meu nome. Então isso aí para mim foi a maior alegria que eu podia ter profissionalmente, muito mais que qualquer outra coisa, porque a gente vê que os alunos enxergaram o esforço que o professor faz, não é? Porque foi um reconhecimento pela minha dedicação ao ensino e à pesquisa. Então eu fiquei muito, muito honrado com essa distinção. E é muito interessante porque a cada ano, segundo o centro acadêmico, tem mais alunos inscritos, e são alunos que têm que mostrar que no ano anterior eles publicaram um artigo científico original numa revista internacional que é reconhecida
oficialmente, não é? Então eles valorizam muito e eu muito mais, não é? Porque eu nunca sonhei em ter esse tipo de reconhecimento. Eu sempre gostei da área das humanidades, assim, da arte, da cultura, não é? Eu comecei a colecionar obras raras na adolescência, mas a gente vem de uma família com os pais muito voltados para música, livro, cultura, não é? A nossa casa sempre foi cheia de atividades culturais, de música. A minha mãe declamava todo o Camões lírico, declamava os grandes poetas em língua portuguesa, então a gente foi sempre muito estimulado nesse sentido. Eles sempre nos estimularam para a música, cada um tocava um instrumento, então sempre houve esse estímulo. Eu comecei a me dedicar, desde o tempo de colégio, eu me arriscava a escrever algumas peças teatrais. Então eu tenho até coisas que eu escrevi mais recentemente e que ganharam a forma de livro, que eu tinha os manuscritos há muito tempo. Então eu sempre gostei desse tipo de atividade. Eu coleciono primeiras edições há muitos anos, desde mocinho, não é? Comecei no final da adolescência, tive muita dúvida em seguir uma carreira na área da cultura, alguma coisa na área das letras, mas a medicina também foi maravilhoso e eu acho que eu consigo fazer hoje as duas coisas, não é? Eu tive o privilégio de atuar na área da cultura aqui no nosso estado, em instituições muito relevantes, dirigindo a Associação da Biblioteca Pública do Estado, do Teatro São Pedro, e mais recentemente a direção da Orquestra Sinfônica, a OSPA, não é? E também tive uma experiência maravilhosa dirigindo a Fundação Bienal de Artes Visuais. Isso foi antes, não é? Então foi uma bela viagem em várias áreas da cultura, não é? Que me fascinam. E eu escrevo há muito tempo. Eu apenas tinha uma certa dificuldade de transformar os meus escritos em livros assim físicos, né? Mas acho que essa última década eu consegui resgatar muito disso. Eu tenho vários livros publicados, alguns deles estão traduzidos em francês, em espanhol. Agora teve mais um livro meu traduzido em francês. Eu escrevo peças para teatro, tem 3 delas que já foram montadas com um certo sucesso, assim, eu imagino, né? Porque tiveram assim, muita aceitação de plateia. Agora tem uma que eu acho que provavelmente vai estrear no Rio de Janeiro. Eu também gosto de exposições de temáticas assim, em literatura. Eu já fiz exposição sobre os modernistas, sobre Marcel Proust, sobre a literatura ocidental, sobre Borges. Então, é algo que me interessa muito. Aqui atrás tem parte do meu acervo, assim, eu tenho um acervo muito, acho que interessante, de primeiras edições e de obras raras. Isso realmente me encanta. É uma atividade assim muito solitária, não é muita gente que gosta disso, então quando alguém me procura e quer conversar sobre esse assunto, eu adoro, porque pouca gente se interessa, né, por esse tipo de coisa, mas eu gosto muito, sabe? Tenho uma esposa maravilhosa, a minha esposa Leonor. Ela é médica, foi professora de medicina social, de pediatria, tem uma formação também em história. Ela tem dupla formação, ela fez todo o curso de história, mestrado, doutorado, e é uma pessoa fascinante. Eu acho que ela me completa e isso me estimula muito, porque nós discutimos tudo que tem a ver com cultura, sempre, não é? Temos 2 filhos também que nós amamos muito, a Laura e o Guilherme. A Laura é arquiteta, mora em São Paulo. O Guilherme é advogado e trabalha com produção de cinema, mora em Genebra. E nós temos um netinho, filho da Laura, que é o Daniel, que tem 9 anos. Somos uma família muito feliz. Eu entrei primeiro na Academia Nacional de Medicina.
E alguns anos mais tarde eu entrei na Academia Rio-Grandense, Sul-Rio-Grandense de Medicina, perdão. Tive a honra de participar da diretoria e depois ter sido presidente da Academia Sul-Rio-Grandense. Mais recentemente eu também tive a honra de ser eleito para a Academia Rio-Grandense de Letras. Então eu me sinto muito privilegiado aí por ter tido essa oportunidade de interagir com gente tão interessante.